pessoal, olha só. A nossa aula hoje é a 35 e a 36, mas isso que está na apostila 280, mas nós vamos tratar principalmente da aula 35, tá? E aí depois, como a gente está bem adequado aí com a nossa apostila, né? Tá dentro do prazo, a gente estica essa aula a semana que vem para a aula 36. Então nós vamos falar hoje sobre éteres e haletos orgânicos, que eu chamo de halogênios, tá? Tudo bem? Então, éteres e haletos orgânicos. E a gente vai deixar para a aula que vem essas funções aqui que são nitrogenadas, aminas e amidas. Então, nós vamos tratar hoje só sobre éteres e haletos orgânicos. Funções orgânicas, a aplicação da função orgânica, ela tem várias, tá? Mas dentro do conteúdo que vocês precisam estudar, função orgânica, nomenclatura de cadeias pequenas e identificação dessa função numa macroestrutura, ou seja, numa estrutura maior. É isso que a gente vem dizendo para vocês ao longo praticamente das últimas 4 ou 5 aulas sobre funções orgânicas. Então, o que eu faço? Eu dou o nome para esse cara, esse nome é nome para uma cadeia pequena, tá? E depois, a hora que eu encontro uma cadeia grande, o que o avaliador, o questionador vai me perguntar é se existe uma função orgânica naquela estrutura. Então, o que a gente viu são funções orgânicas que contêm oxigênio. A gente viu função aldeído, a gente viu fenol, a gente viu cetona, a gente viu ácido carboxílico, a gente viu álcool. Todos têm oxigênio. Então, a hora que eu encontro uma função grande e tenho oxigênio, eu vou lá na goela desse cara, eu vou lá no pescoço dele e avalio o que está em volta desse oxigênio. Hoje, a gente vê o seguinte, o que está em volta do oxigênio? Eu olho para o oxigênio aqui, eu acompanho o mouse, eu olho para o oxigênio aqui e vejo que aqui tem um carbono nesse R e aqui tem outro carbono nesse R. O que são esses R's aqui? O pessoal chama esse R de radical. Radical 1, radical 2. Radical 1 linha, radical 2 linha. Tanto faz, tá? Então, para a gente definir o éter, né, diferente de éster, tá? O éter ou os éteres, eu vou dizer o seguinte: o átomo de oxigênio ele deve estar ligado a dois radicais orgânicos que eu vou chamar de carbono, tá? Então pode ter dois carbonos do meu lado direito, como dois carbonos para o lado esquerdo. Pode ter um carbono aqui e um carbono aqui. Então eu vou sempre olhar para o oxigênio. Quando eu chegar nas funções nitrogenadas, eu vou olhar para o nitrogênio. Então vamos ver como é que dá o nome para essa figurinha aqui. Então, como que o meu cérebro vai decorar? Não, né? Eu não gosto dessa palavra decorar. Como que o meu cérebro vai memorizar a função éter? Eu vou olhar para o oxigênio, aqui, cadê ele? Eu vou olhar para o oxigênio e vou encontrar do meu lado direito um carbono e do meu lado esquerdo outro carbono. Ele sempre vai estar no meio, tá? Ele sempre vai estar no meio. Ele tá fazendo aqui um sanduíche de carbono, né? O oxigênio é o meu hambúrguer e aqui a parte de cima do pão e a parte de baixo do meu lanche, do outro pão. Então, essa é a função éter. Agora, antes da gente dar o nome para esse cara aqui, bom, então como que a gente dá nome para esse cara? Muito, muito fácil, tá? O que está na apostila de vocês aí? Peguem a apostila porque ele tem um errinho aqui numa segunda parte. Então, segunda IUPAC. O que é essa IUPAC? Né? IUPAC é o que determina as regras da química. É a união aplicada da química pura, vamos dizer assim. Né? Há duas maneiras de nomear. Mas, segundo a maioria dos livros, a IUPAC só determina um modo de dar a nomenclatura para os ésteres, que é essa primeira aqui, ó. Prefixo que indica o número de carbonos do grupo, do menor grupo. Então, ó, olha só, eu tenho o oxigênio dividindo duas cadeias aqui, ó. Essa parte primeira e essa parte segunda. Ele diz o seguinte: a parte menor vai receber o nome oxi e a parte menor, daí mais o nome do hidrocarboneto do grupo maior. Então vamos ver como é que isso fica na prática. Olha só,
eu tenho esse éter aqui, ó. Aqui é uma função éter. Por quê? Porque está no meio de dois carbonos. É isso que está na apostila de vocês aí. A primeira parte, eu tenho um metil. Na segunda parte, eu tenho um etil. Não é o radical? É como se fosse o radical. Tá ligado aqui, ó. Radical, radical. Esse met e esse etano, para dar um nome para a função éter, eu vou dizer o seguinte: a menor cadeia, que é o met, que é um carbono só, vai levar o infixo aqui dentro, né? Esse infixo chamado oxi. Então vai ficar metoxi. E a outra parte, que é maior, que é o dois carbonos, que ou seja, maior por quê? Porque a cadeia é maior, tem dois carbonos, que é o etano, vai chamar metoxietano. Beleza? Então, ó, se eu tivesse aqui 3 carbonos e 4 aqui, a parte menor recebe o óxido, então ficaria propox com 4 aqui, butano, propox, butano. Esse é o nome aqui, ó. Vocês vão ver que isso é muito, muito simples. Por quê? Porque vocês já sabem a nomenclatura dos carbonos. Met, et, prop, but, pent, hexa, hepta, octa, nona ou non e dec, tá? 10 carbonos. A gente precisa saber disso. Até os 10 funciona muito bem. O que a gente confunde? Os primeiros 5, que são não usuais dos nomes. Depois, a partir do pente, né? A partir dos 5, a gente nada de braçadas aí. Por quê? Porque é nome usual, né? Pente, hexa, hepta, octa, nona e dec. Dec 10, né? Então, olha só. Um outro aqui, ó. 2 carbonos, 2 carbonos. Aqui empatou. Então, eu posso dizer que é etoxi, né? Ó, et, de 2 carbonos, etoxi, ao oxi, etano. Então, toda vez que eu encontrar esse infixo oxi, eu já cravo que é uma função éter. Igualmente a ácido. Toda vez que eu encontro óico, é ácido. Tudo bem? Toda vez que eu encontro ol, é álcool. Toda vez que eu encontro al, é aldeído. Toda vez que eu encontro ona, é cetona. Simples assim. É assim que a gente vai fazer essas ligações, tá? Agora, na apostila de vocês, tem o seguinte, tem uma outra determinação, ou seja, uma segunda maneira de se analisar o nome. Éter, eu vou levar o nome éter primeiro, porque é da função éter, aí eu não vou confundir mesmo, porque é a função éter, mas primeiro grupo orgânico, na realidade é o menor grupo orgânico, ele daí mais o ico, depois mais o e segundo grupo orgânico, mais o ico. Isso aqui, pessoal, não está correto, tá? Ele ficaria assim, ó, éter etílico, que é o primeiro, leva o ico, mais e, tá aqui o e, esse e aqui, ó, mais o metílico. Isso aqui não está correto, tá? Não é éter etílico metílico. Existe uma definição americana, só que daí eu mudo, eu inverto. Seria éter metílico etílico. Na realidade seria metílico etílico éter. Mas isso é pouco usado aqui no Brasil. O correto é esse aqui, pessoal. Então apaguem o que está aí. O correto é isso aqui, ó. O primeiro grupo, depois que eu dou o nome, é o primeiro grupo orgânico como radical, que é o menor. E depois eu tenho o final ico. Então ficaria assim, ó. Éter, apague o que está escrito aí embaixo na apostila de vocês. Éter metil etílico. Éter, aí eu levo o nome de éter, metil, que é o menor aqui, ó, etílico. Então, eu coloco o radical como menor e o final eu coloco o ico, né? Ele não é o etano, então vai ficar éter etílico. Esse cara aqui, ó, é 2 vezes o etano, né? 2 vezes o éter. Então, ele ficaria do jeito que está na apostila de vocês aí, ó. Éter dietílico. Se fosse metano, metano. E aí eu ficaria metoxi, metano. Então aí o nome seria éter dimetílico. Isso que a gente vai ver aí.
fórmula estrutural do primeiro composto. Até tem um exercício parecido com esse aí na apostila de vocês, que é esse cara aqui, ó. Então, o que é isso aqui, ó? É o metox, met, né? Aí eu levo o infixo, né, dentro, o infixo oximetano. Então, ó, cadê meu mouse? Metoximetano. Metoximetano. Que é essa figura aqui, ó, que é o famoso passarinho, ó, tá? Passarinho de uma asa pequenininha. Depois eu vou mostrar o passarinho de asa grandona, ó. Olha aqui. É o metoximetano, ou também chamado de éter, olha só, éter dimetílico, porque tem dois metílico. Tem dois metano aqui, ó. Um metano. Lembra que aqui tem um carbono, tá? Olha esse aqui que era o famoso anestésico, né? Utilizava muito. O pessoal chamava ele só de éter, né? Éter, mas éter é uma função, é igual álcool, né? Eu não posso chamar no posto e no posto falar, ó, bota álcool. Se o cara tiver metanol, ele vai tacar metanol. Se ele tiver um isoamílico ou isopropanol, ele vai tacar esse álcool no meu carro. Então eu tenho que falar o quê? Etanol, que daí ele sabe qual que é, tá? Brincadeirinhas à parte, a gente tem que usar o nome correto. É o etanol que eu boto no carro, não é qualquer álcool. Então a mesma coisa esse aqui, ó. Esse aqui é um anestésico que o pessoal chamava de éter só. Mas quem que é ele, ó? Um carbono aqui no mouse e dois carbono. Então, 2 é o etoxi, é o etano que está aqui, o etano que está aqui. Etoxi-etano. Ou éter, que a gente chama também, usualmente, éter etílico. Poderia ser éter dietílico também, tá? Então, também. Tudo bem? Mas aí fica fácil. Vamos acostumar o ouvido e o olho. A hora que eu identifico um cara desse aqui, o nome e o PAC dele é toxetano, mas eu vou encontrar ele como éter etílico ou éter dietílico. Na verdade, tem outras configurações que eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu trabalho em partes, né? Pega uma cadeia, tem um oxigênio no meio, é um sanduíche. Quantos carbonos tem aqui? Dois, então é et. Quantos carbonos tem aqui? Três, então é prop. Eu uso a menor cadeia primeiro, etoxi, etoxi, propano. Ou éter etil propílico. Éter etil propílico, tá? Duas maneiras. Tudo bem? Olha só esse aqui, vamos ver esse aqui, ó. Oxigênio aqui. Tem um MET aqui, ó. MET. Metoxibutano. Um, dois, três, quatro. Só dá uma curvinha aqui, ó, mas é o mesmo. Metoxibutano. E aí o outro nome, usual, né? Não é IUPAC, não é oficial. Éter metil butílico. Tem cadeias fechadas? Tem, ó. Oxiciclobutano. A única diferença de cadeia fechada, que também não é muito, não cai muito em vestibular ou Enem, as coisas aí que vocês estão acostumados a fazer, são essas cadeias fechadas. Eu vou identificar a função, mas o nome, ó, o nome é um pouquinho diferente. Esse infixo, ele vira prefixo, então fica oxiciclobutano. Agora, olha só, pessoal, por que butano? Porque é o ciclo. Porque quantos carbonos eu tenho aqui? Ó? Um, dois, três. Eu não tenho quatro carbonos, só que ele conta o oxigênio aqui também. Ele fica para eu desenhar um ciclo butano. Eu faço o ciclo butano com quatro partes. Mesma coisa esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui embaixo, o oxiciclopentano. Ó, um, dois, três, quatro, conta cinco aqui. Então fica oxiciclo, então é uma cadeia fechada com com cinco pontas, que é isso aqui, ó, tá? Beleza, pessoal? Que é, aí, ó, não tem nem nome, o segundo nome usual. Não dá para a gente fazer essa configuração. Então, o nome usual dele é o tetrahidrofurano, tá? Olha esse aqui que a gente já está acostumado. O que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é um, dois, três, quatro, tá? Ele é um but, tem quatro, mas ele não é o butano, ele não vira um butil aqui. Ele vira o quê? Um isobutil. Lembra lá? Radicais diferentes? Ele é um isobutil. Iso
butil. Tem essa figura aqui, ó, como se fosse uma cruz. Então ele vem primeiro e depois, porque ele é menor, e esse aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então vai ficar isobut, não coloco o il, coloco o oxi, isobutoxi pentano. Isobutoxipentano. E daí, o outro nome é o éter, que tem a função éter, pentil isobutílico. Pentil isobutílico. Beleza? Olha só aqui, reações de desidratação de alcoóis produz éter. Então, como que eu produzo um éter? Pela desidratação do álcool. Então, aqui eu tenho uma função álcool e eu vou desidratar. O que é desidratar? Tirar a água desse cara, ó. Tirar água. A hora que eu tiro a água, a mesma coisa da reação de hidrólise ou esterificação que a gente viu na aula passada. Eu tiro uma molécula aqui, ó. Eu tiro uma molécula. Na hora que eu tiro uma molécula de água, eu estou produzindo um éter. Esse cara vem aqui para essa parte de cima aqui, ó. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá? Então eu construo um éter e mais água. Isso aqui são as reações. Só para a gente ter uma ideia, da onde que vem o éter? Para eu produzir um éter organicamente, eu vou pegar álcool. Para eu produzir um éster, a gente viu na aula passada, para a gente produzir um éster, a gente vai utilizar um álcool e um ácido carboxílico. Tudo bem? Olha só aqui, como que eu identifico, né, para a gente matar essa parte e aí praticar realmente o exercício que tem na apostila de vocês, como que eu identifico o éster dentro de uma estrutura grande? Tá aqui, ó, 3 estruturas. Primeiro, aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono. Tem um carbono aqui, ó. Então isso aqui é um éter. E esse cara aqui também, carbono, oxigênio, carbono, tá aqui, ó. Éter. Esse cara aqui também é um éter. E aqui, carbono, oxigênio, carbono. É o famoso coque. Carbono, oxigênio, carbono. Carbono, oxigênio, carbono. Carbono, oxigênio, carbono, tá? Então, nesse caso aqui, ó, tem quanto aqui? 7 estruturas de éter, tá? E agora? Opa, por que abriu isso aqui? Peraí. Pera lá. Ó, acho que é porque eu abri a figura. Aqui, só para a gente exemplificar, né? Eu tenho um fenol, né? Porque eu tenho um fenol, anel aromático ligado com OH, eu tenho um fenol. E aqui eu tenho um hétero, carbono, carbono, tá? Esse Me aqui, pessoal, é um metil, é como se tivesse um CH3 aqui, tá? Não tem nada a ver com metal. Geralmente as pessoas trazem dessa maneira, metil. Vamos ver aqui, ó, éter, carbono, oxigênio, carbono. Simples de ver. Fenol tem aqui, ó. Opa, ele tá abrindo porque... Espera aí. Eu acho que eu trouxe a figura com o hiperlink. E daí a hora que eu clico nela. Difícil acontecer isso, mas tudo bem. Ó, o éter, carbono, oxigênio, carbono. Aqui eu tenho um fenol. Deixa eu clicar. Eu tenho um fenol, porque é anel aromático com fenol. E aqui eu tenho uma cetona. Então, cetona, carbono, carbono, carbono. Esse carbono aqui está no meio, tá? Esse carbono está com dupla ligação. Então, detalhe, toda vez que eu analisar uma função orgânica numa estrutura que eu não vou conseguir dar um nome para ela, uma estrutura grande, e ninguém vai perguntar o nome desse cara, ó, ele não tem um nome, e o PAC, ele tem um nome, ó, esse aqui é o princípio da cannabis, né, da maconha. Isso aqui é um diurético, isso aqui é um composto farmacêutico. Toda vez que eu tenho uma estrutura grande dessa, eu vou lá na goela do oxigênio e eu vou ver o que esse oxigênio está fazendo ali, como que ele está. Se ele tem dupla ligação, aí ele poderia ser um ácido, ele poderia ser uma acetona, tudo bem? Se ele está no meio, ele vai ser um éter. Se ele está na ponta, pode ser um ácido, pode ser um aldeído, e assim a gente vai estar analisando. Agora a gente já vai.
A partir da próxima aula, a gente já começa a misturar essas funções orgânicas. Tudo bem aí? Um exemplo que possa vir para vocês aí. Olha só, uma estrutura dessa aqui, ó, tá? Então, o que que eu tenho? Geralmente, esses caras de cores diferentes, mas não necessariamente, mas aqui eu tenho que mostrar cor diferente. Esse cara é o oxigênio. E como que ele está ligado aqui, ó? Ele está ligado em um carbono que está aqui embaixo, e aí eu tenho um hidrogênio aqui. Do outro lado, tridimensionalmente, eu tenho outro hidrogênio ligado com um carbono. Então, essa bola cinza que está aqui maior é um carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, esse cara está ligado com oxigênio. Então, é um grupo éter com dois carbonos. Então, etano de um lado ou etil de um lado, etil do outro. E aí, por isso que eu falo para vocês, olha, esse cara é o mais usual, esse cara é a figurinha do éter, né? Por isso que ele era chamado de éter. Agora ele, geralmente, ele tem quase que esses quatro nomes aqui, ó. E todos fazem sentido. Quando eu começo a entender, eles fazem muito, muito sentido. Por quê? Porque a figurinha dele é essa aqui, ó. Oxigênio é como se fosse uma gaivota, né? Então, carbono, 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 carbono. Então, é o etoxi, etano, nome UPAC. Então, escrevam aí, etoxi, etano, é o nome UPAC, é o que eu mais vou encontrar. Aí eu posso encontrar como éter, etil, etílico. Tudo bem? Éter, etil, etílico. Ou eu posso encontrar como éter, como tem dois, ó, éter dietílico. Dietílico. Ou esse nome aqui, que era o mais usado também, mas o mais usado de forma usual, que a gente chama de forma trivial. Alguém começou a usar e muitos trabalhos científicos e ficou esse nome como um nome muito usual, mas o nome opaque dele é esse aqui, ó. Então, se vocês derem de frente com um éter etílico, aí eu vou falar, ah, não, mas espera aí, então se é etílico eu só tenho um radical. Não. Se ele colocar éter etílico, tem um etil de um lado, e um etil do outro. Na realidade, ele teria o et de um lado e o et do outro lado, para ficar etoxi-etano, tá? Então, olha só o primeiro exercício aí. Escreva a fórmula estrutural dos compostos a seguir. Então, olha só o que eu tenho aqui. Facinho demais, né? Metoxipropano. Então, vamos fazer uma análise em química orgânica. Existe muita análise semântica da palavra, né? A gente usa isso em português. O que é? Pegar uma palavra grande e fragmentar ela. Met, opa, um carbono. O oxi vai ser do grupo éter, então rabisca aí, grupo éter, e o propano, três carbonos. Então, vou desenhar. Vou colocar primeiro o oxi, porque ele é o divisor de água. Eu vou analisar o que vem na frente e o que vem atrás, o que está na direita e o que está na esquerda. Então, no primeiro membro aqui, eu vou colocar um H3C ou CH3, tanto faz, que é o metil, né, que vai virar o MET, e depois eu coloco um prop. Show de bola? Ó. 1, 2, 3, prop. Só não pode errar o complemento de hidrogênio, né? Hidrogênio ele vai complementar, até porque o cara pode pedir a fórmula molecular para vocês depois. Então ficaria C1, 2, 3, 4, C4, H o quê? H10O. C4, H10O. Se quiserem botar na frente aí, pode botar. O B aí, aqui ele já deu um outro nome, ó. Esse nome aqui, pessoal, ele não é o correto que eu falei para vocês. Não existe esse nome aqui, éter butílico e metílico. O que existe do inglês, existe butílico, etílico, éter. Ou butil, etil, éter, tá? O inverso, éter vem para o final da palavra. Mas tudo bem, mas a gente entende aqui. Perceba que a gente entende, não entende? Eu sei que ele é um éter, ele vai ter a função O, ele vai estar no meio, e o que eu coloco na minha frente aqui é a cadeia menor, tá? Opa, coloquei inverso aqui, mas tudo bem. Eu coloco a cadeia menor, né? Cadeia menor tá aqui, ó, dois carbonos, que é esse etílico aqui, ó, esse et, dois carbonos.
E depois, no meu lado direito, eu coloco a cadeia maior. 1, 2, 3, 4. Se eu fosse dar o nome opaco para esse cara, ficaria o quê? Etoxibutano. Tudo bem? Etoxi, 2 carbonos. Etoxibutano. Tá? Opa, escrevi errado aqui. Etoxi, né? Etoxibutano, tá? Então, sem o M aqui, né? Aí ficaria metox. O professor errou aqui de novo. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Agora, nesse 4 aqui, ó. Considere a reação genérica a seguir. Então, considere a reação genérica a seguir. Então, é uma reação de desidratação. Estou usando um agente desidratante aqui. Então, eu tenho qualquer função aqui, né? E eu vou, né? Qualquer radical aqui, pode ser 10 carbonos, pode ser 2 carbonos, 1 carbono. Eu vou ter a remoção dessa água. Então, eu vou formar quem? Eu vou formar um éter mais água. Eu vou formar um éter mais água. Complete a equação abaixo e dê o nome do composto orgânico, produto da reação. Então, olha só, pessoal, eu tenho aqui, ó, eu tenho etanol, não é? Ó, etanol mais um etanol. O que vai acontecer aqui? Eu vou remover um H desse cara e o OH desse cara aqui, tá? E eu vou formar um composto orgânico. Esse composto orgânico com certeza vai ser o éter. Então vamos pegar isso aqui, ó, remove esse cara que está aqui. Eu vou escrever essa primeira parte. Então, ó, retirei esse daqui, ó, tira fora. Copiei esse cara que está aqui, coloquei aqui. E daí? Depois é só juntar essa outra parte aqui, ó, ficou uma valência. Vou até pôr de ponta cabeça aqui, ó. É como se eu pegasse e jogasse aqui, ó. Então o nome desse composto ficou o quê? Etoxietano, tá? Etoxietano ou éter dietílico. Beleza? Aletos é porque eles são dos halogênios, aquela função 7A ou período 7A, o grupo 7 da tabela periódica. Eu vou mostrar ele para vocês agora. Ó. Então, eles são uma cadeia carbônica. Então, esse R aqui é uma cadeia carbônica. Então, coloquem aí na apostila de vocês que tem essa figurinha aqui. Então, é um R, é uma cadeia carbônica qualquer. 1 carbono, 2 carbonos, 10 carbonos, 200 carbonos, ligado a um X. Quem que é esse X? O X é o cloro, é o iodo, é o bromo, é isso que, o flúor, é isso que a gente vai ver agora. Então, ó, há duas formas oficiais para nomear os aletos orgânicos. Então, o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto. Então, olha só. O nome do halogênio, quem que é o halogênio? Quem que é esse cara aqui? Cloro, simples, é o cloro. Ele está ligado com quanto? 1, 2, 3. 3 carbonos. Então é o cloro propano. Precisa colocar o 1 que está aqui. Tá? Se eu não coloco, eu já interpreto que ele está no carbono 1. E se ele tivesse aqui, ficaria o quê? 2 cloropropano. Tudo bem? 2 cloropropano. Se ele tivesse aqui, é um do mesmo jeito, está na ponta. A molécula é tridimensional, não tem um lado A, um lado B, lado de cima, lado de baixo. Ela está no espaço, tá? Agora, essa posição aqui no meio influencia. A outra função não, desculpa. O outro modo de dar um nome para esse cara. Nome do ânion, do halogênio, mais o nome do grupo. Então, como que eu coloco? O ânion desse cara não é cloro, o ânion é o cloreto, o ânion não é iodo, é iodeto, o ânion não é flúor, é fluoreto. Simples, simples. Porque são só 4 que a gente liga e eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, olha só, de novo, mesma posição, ele vai ficar cloreto de propila. Esse aqui, ele entra como radical propila. Não é mais a cadeia propano. A gente vai encontrar das duas maneiras. Mas não é fácil de identificar, pessoal. Encontrou um cara desse aqui dentro de uma cadeia, eu já vou falar, opa, a função é aleto orgânico, a função é halogeno, tá? É só escrever aí. Nomenclatura. Não tem muita dedução. O que a gente viu algumas aulas atrás era isso aqui, ó. Brometo de metila. O que é isso? É um metil ligado com um bromo, né? Então,
Esses caras, brometo, cloreto, iodo, é essa tabelinha aqui, ó, esse aqui, ó. Esse astato aqui nem utiliza. Na realidade, são esses quatro só: flúor, cloro e o bromo e o iodo. Então, toda vez que esses caras estiverem dentro de uma cadeia grande, eu posso identificar ele como haleto orgânico ou halogênios, tá? Por isso que tem aqui, ó o nome dele aqui, ó, halogênios. Essa aqui, essa 16 aqui, ó, eu posso até utilizar como os calcogênios, né, que são dos oxigênios, mas depois a gente vai ver isso aí. Mas esse eu chamo de halogênios. Tudo bem? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, ó, brometo de metila, deixa eu ver aqui se ele vai aparecer, ó, brometo de metila. Eu tenho um carbono, um único carbono, que é o MET, ligado com o bromo. Tudo bem? Ao invés de ter o hidrogênio, tem um bromo, tá? Cloreto de vinila, olha só. Só que aqui o vinila não é aquela carbono com dupla ligação, tudo bem? Se fosse cloreto de etila, é simples ligação. Cloreto de vinila é o vinil. Vinil é dupla ligação. Isso aqui é importantíssimo na indústria. Eu vou mostrar para vocês que a gente faz o PVC, o policloreto de vinila, ou policloreto de vinil. Esse é o PVC, o cano, né, o cano marrom, ou vários plásticos que a gente tem aí diariamente, é o cloreto de vinila. Olha só, iodeto de secbutila. O que, que é? É o prefixo secbutila, que a gente já aprendeu, ó. Tá aqui, ó. Secbutila ligado com o iodo. Uma aplicação muito forte, né? Isso aqui é na aula que a gente já viu. Uma aplicação muito forte é o Teflon, né? O Teflon, na realidade, é o carbono ligado com vários flúors, ó. Então eu tenho aqui o tetra, são 4, fluoroteno. Eteno é esse dupla ligação, que é o etileno, ligado com 4 flúores, eu tenho o tetrafluoreteno. Quando ele faz uma polimerização, ele forma um polímero chamado de Teflon. É um dos polímeros mais resistentes que a gente tem, tá? Então essa é a contextualização das funções halogenadas ou dos haletos orgânicos. Então, olha só como identifico aqui o haleto orgânico. É só olhar essa estrutura, opa, eu tenho um flúor aqui, eu tenho um flúor aqui, independente de outras coisas, ó. Aqui eu tenho um carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio, OH, eu tenho um ácido, eu tenho uma cetona, depois a gente vai identificar isso como amidas, amina, mas eu tenho um haleto orgânico aqui, ó. É só cruzar. Esse cara aqui, ó, triclorometano. Veja só, ele tem 3 cloro, não é só cloro, metano. Vou apagar o tri aqui, ó. Não é só um cloro e o metano. É 3 cloro. 1, 2, 3. Tricloro, metano. Tudo bem? Olha a nossa famosa hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, ó. Cadeias pequenas, eu lá mando um nome fácil de identificar. Cadeias e estruturas grandes não tem nome IUPAC. Eu já venho com o nome comercial desse camarada, que é a hidroxicloroquina. Essa hidroxicloroquina, olha lá a função orgânica aqui, ó. Função orgânica aletos, né? Aletos orgânicos ou halogenadas. Está aqui, ó. Esse cara aqui, essa função aqui, álcool, né? Por isso que ela chama hidroxi, né? Depois a gente vai ver que isso aqui é uma amina. Olha só, compostos orgânicos cujas ligações CH foi substituída por uma ligação CX, sendo halogênios qualquer, lá o flúor, cloro, bromo e iodo. É só esses 4. Então, toda vez que eu identificar esse cara dentro de uma estrutura, eu já cravo como um haleto orgânico, tá? Se for pequena, eu dou um nome para esse cara. Na realidade, vão pedir o um nome para vocês. Vamos ver se eu tenho. Aqui eu coloquei. Bom, ó, olha só esse aqui. Esse aqui tá na página aí de vocês aí, 283, tá? 283. Escreva a fórmula estrutural dos compostos. 2-cloropentano. 2-cloropentano. O que eu vou fazer aqui? Olha só.
2-cloropentano. Vou fazer a análise semântica dessa palavra, né? Pentano, desenho 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Nas pontas eu já preencho hidrogênio ou deixo hidrogênio por último. O que ele está dizendo aqui? Que na posição 2 eu tenho um cloro. Não é que é 2 cloro. Na posição 2. Então, na posição 2 eu tenho um cloro. Tudo bem? Então, poderia ser cloro aqui? Poderia também, porque daí eu escolho essa ponta. 1, 2. Eu só não posso pôr aqui, ó. Eu só não posso pôr aqui, porque daí ele ficaria 1, 2, 3. 3-cloropentano. Tudo bem? Está na apostila de vocês. Então, desenhe esse exercício, né, essa estrutura aí. E agora aqui, ó, 2,2 de bromo, 2 bromo, 3 metilhexano. Eu vou fazer igual conta japonesa, começo lá de trás. Começo desenhando esse cara aqui, ó. Começo desenhando o hexano. Olha lá, o hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse um número aqui na frente desse hexano e ele fosse hexeno, por exemplo, ou seja, com uma dupla ligação, eu acharia onde estaria essa dupla ligação, tá? Mas nesse caso é só saturado. É só simples ligações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Aí, eu posso começar a contar de qualquer ponta, tá? De qualquer ponta. Vamos começar dessa aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3. No 3 eu coloco um metil. No 3. 1, 2, 3. No 3 eu coloco um metil. Tudo bem? E daí, no carbono 2, como eu comecei a contar daqui, no carbono 2 eu coloco 2 bromo, é isso que ele está dizendo. Um em cima e um embaixo. 1 bromo, 2 bromo. 1, 2, 2,2. 2,2 de bromo, 3 metilhexano. Então, olha só, se o cara desse a estrutura para vocês, vocês dariam o nome, tá? Eu começaria com... Por que começo a contar daqui? Porque está mais perto do grupo funcional. Lembra disso aí? Mais perto do grupo funcional, eu começo a contar a cadeia. Então, ficaria 2,2 de bromo, 3 metil, hexano. Se tivesse duas cadeias aqui para baixo, seria etil. 3 etil hexano. Tudo bem, pessoal? A gente está finalizando a nossa aula. Em 5 minutos, 10 minutos, a gente finaliza ela. Esse já foi. E o próximo, olha lá. Na apostila de vocês também, exercício 10. No jornal Correio Popular de Campinas, 14 de outubro de 90, na página 19, foi publicada uma notícia referente à existência de um lixo químico no litoral sul do estado de São Paulo. A CETESB descobriu a existência de um depósito de resíduo químico industrial dos produtos pentaclorofenol e hexaclorobenzeno no sítio da Coca. Acho que deve ser Coca-Cola, né? No início de setembro. Sabendo que o fenol é um derivado do benzeno, onde um dos hidrogênios da molécula foi substituído por um grupo OH. Presente, escreva a fórmula estrutural do. Aí o primeiro, pentaclorofenol, é isso que ele está dizendo. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu sei como que é o benzeno. O benzeno é aquele anel aromático, né? Ele pode ter um círculo no meio. Na realidade, são 6 carbonos com duplas ligações alternadas. Quando eu coloco... e ali eu tenho só hidrogênio, tá? Eu vou mostrar ele para vocês aqui, ó. Isso aqui é o benzeno. Não sei se traz na apostila de vocês aí, acho que traz. O benzeno está aqui, ó. Então, eu tenho C6H6, tá? Esse aqui... Ah, tá. Ele colocou... Quando eu tenho esse círculo no meio, quer dizer que as duplas ligações estão alternadas aqui. Eu não preciso colocar, tá? Dificilmente se encontra dessa maneira, mas tudo bem. Senão, eu apago esse círculo e coloco uma dupla e uma dupla, tá? Dizendo que está alternado. Quando eu substituo... Olha, um benzeno é um hidrocarboneto. É a função primordial de todas. É a base de todas. Os HC, alcano, alceno, alcino, é a base.
Se eu começar a colocar oxigênio nessas estruturas, eu começo a definir outras funções orgânicas. Se eu colocar aqui no anel aromático um OH, esse cara não vai ser álcool, tá? A função dele não é álcool, a função dele é fenol. É isso que ele diz aqui pra gente. Então, se eu substituir um hidrogênio por um OH, eu vou chamar esse cara de fenol. Agora, como que eu faço pentaclorofenol? Penta, 5, cloro no fenol. Simplesmente substituindo esses caras aqui, ó. Todos esses hidrogênios vão ser substituídos por um cloro. Daria para ser hexaclorofenol, pessoal? Teria a possibilidade de eu fazer hexaclorofenol? Não, porque não chamaria fenol, porque eu já vou completar todas as posições com o cloro. Então não ficaria. Vai ser o outro composto. Aí vai ser o hexaclorobenzeno. Entenderam a sacada? Eu não consigo fazer o hexaclorofenol. Eu só consigo fazer o hexaclorobenzeno. Ele volta à função original dele. Então vamos por aqui, ó. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho essa estrutura com essas valências aqui, ó. Valência, ou seja, o carbono esperando para fazer uma ligação. Até porque cada um deles aqui, ó, não confunda, tá, pessoal? Cada um deles aqui já tem duas ligações. Esse anelzinho aqui, ó, tá dizendo que é dupla alternada. Se eu fosse vocês, isso aqui eu peguei da apostila. Eu apagaria esse anel aqui e colocaria uma dupla aqui, uma dupla aqui e uma dupla aqui, alternados, tá? Porque daí todos vão ficar com 4. Todos os carbonos ficam com 4. Ele está esperando ligar aqui. Quem que ele está esperando ligar? 5 cloros. 1 cloro, 2 cloro, 3 cloro, 4 cloro, 5 cloro. Então eu tenho pentaclorofenol. Isso aqui é um resíduo, né? Talvez seja tóxico pra caramba. Geralmente os fenóis são tóxicos. Junto com o cloro, então, vira uma bombinha. Então eu tenho esse cara aqui, ó, essa é a estrutura do pentaclorofenol. E daí ele vai falar, e o hexaclorobenzeno? Hexaclorobenzeno. De novo, eu vou desenhar o benzeno, eu não posso pôr o OH ali em cima, por quê? Porque ele não é o fenol e eu preciso alocar, ou seja, eu preciso distribuir 6 cloros. Ele ficaria assim, ó, 6 cloro, tá? Então essa é a fórmula do hexaclorobenzeno. Qual que é a função desse cara? Aqui é função mista. Como mista, professor? Eu tenho a função fenol, que é uma função orgânica, e eu tenho a função aleto orgânico, que é por causa do cloro. Tá? Toda vez que eu tenho um carbono ligado com um aleto, cloro, bromo, iodo, né? E o flúor, eu tenho um aleto orgânico. Olha só essa. Agora eu já misturo tudo aqui, né? Misturo não, já volto no éter novamente. Então, olha, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, primeiro é esse nome, segundo é esse. 3 carbono, propóxi, prop, oxi, pentano, ou éter, propil, pentano. Éter, propil, somente 3, pentano. E esse aqui, pessoal, olha só, isso aqui, ó, é um fenol, tá? Desculpa. Isso aqui é um radical. Quando ele vira o radical aqui, ó, do fenol. Então ele é um fenil. Eu tenho um metil. Opa, por que ele está aparecendo? Tudo bem, vamos ver esse aqui primeiro. Eu tenho um metil, volta lá, metil e 1, 2, 3, 4. Mas perceba que eu tenho uma ligação dupla aqui. Então é um metil, não vai ser butano, vai ser buteno. Então metoxibuteno. Se eu tivesse uma tripla ligação, nem daria para continuar o resto, né? Essa tripla ligação teria que estar no final. Ficaria metoxibutino, tá? Agora, volta esse aqui. Esse aqui eu tenho um metil e eu tenho na realidade, um fenil, mas como ele é um fenol, como radical é fenil. Então, ficaria metoxibenzeno. Por quê? Porque eu estou utilizando o oxi aqui, ó. Metoxibenzeno. Ou como radical, éter metil fenílico, por causa que vem do álcool ou da posição fenol. Então seria
fenílico, tá? Mas isso aqui é pouco usual aí, é só para mostrar para vocês que isso existe. Olha só o nosso, acho que o último exercício aqui. Recentemente, cientistas sintetizaram um híbrido da curcumin-talidomida. A talidomida é porque tem amida nesses caras aqui, é a nossa próxima função. A estrutura desse híbrido está mostrada abaixo, em que a base à esquerda da ligação em negrito vem do curcumim, essa parte, e a parte da direita vem da talidomida. Essa combinação permitiu obter um composto muito mais eficaz contra células cancerosas que o curcumim ou a talidomida sozinho. Quer dizer, mostra uma sinergia entre as funções orgânicas. Ou que uma mistura dos dois. Então, olha só, o que ele quer saber aqui? É isso que vai estar na face de vocês aí, em termos de exercício. Quais são as funções orgânicas desse cara? Aqui ele tem um nome um pouquinho diferente, é um exercício. A minha posição, a minha obrigação é mostrar isso para vocês. Ele não chama aqui de fenol, pessoal. Ele chama de hidroxila fenólica. Hidroxílica fenólica é um fenol, tá? Por quê? Porque é um fenol com uma hidroxila. Qual que é o nome da hidroxila? OH, tá? Então vamos ver o que tem aqui. Eu tenho uma cetona, tá? Cetona lá, ó, CCC. Eu já vou na goelinha do oxigênio. Depois eu vou ver o hidrogênio, mas agora não me preocupa isso. Eu vou aqui, ó. Oxigênio, dupla, carbono, carbono, cetona. E depois, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho um fenol, né? Então é essa hidroxila fenólica, até porque não tem. Tudo ele chama de hidroxílica fenólica. Tá? Então tá aqui, ó, o fenol. E essa função aqui, ó, COC. Então isso aqui é um éter. É assim que vai aparecer para mim. Simples, vocês vão identificar. Só introduzindo a aula que vem, toda vez que eu encontrar um nitrogênio, que o carbono do lado tem uma dupla ligação com oxigênio, olha só, nitrogênio com carbono do lado, pode ser da esquerda para a direita, em cima ou embaixo, e ele tiver uma dupla ligação, eu chamo de amida. Lembra do D de dupla ligação. Esse cara aqui é amina ou amida? Amida, tá? Eu vou aprender isso aí mais à frente, inclusive na aula que vem. Então a resposta é essa aqui, ó. A hidroxila fenólica, o éter e a cetona. Isso aqui é o the best of estrutura que a gente pode ter, tá? Uma estrutura gigante, aonde vai ser pedido quais são as funções oxigenadas que tem lá dentro. Então a gente vai, só está faltando o éster aqui, mas eu vou identificar um éter, eu vou identificar um fenol, porque é o anel aromático com OH, eu vou identificar uma cetona, eu vou identificar C dupla OH, ácido carboxílico, cetona aqui. Então é isso. O álcool, né? Aqui é o álcool, é um carbono, ó, carbono com OH. Por que esse cara aqui não é uma função fenol? Porque ele é um anel, ele é uma cadeia fechada, mas não tem dupla ligações alternadas. Então ele é um álcool. Beleza, pessoal?